Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para dar início às nossas aulas do quarto bimestre de Estudos Amazônicos. Hoje é a nossa primeira aula e a gente vai trabalhar nesse quarto bimestre um assunto relacionado à globalização e à questão ecológica na região amazônica. Hoje nós vamos trabalhar alguns conceitos sobre a globalização e o papel da Amazônia nesse contexto, né, do processo de globalização no espaço mundial. Tá? Então vamos ver primeiro, lembrar um pouquinho sobre o que é a globalização. Esse termo globalização é um fenômeno que começou com as grandes navegações, desde lá do processo de ocupação, né, dos diversos espaços além da Europa. A globalização ela ganhou grandes destaques com o processo industrial, tá, também, que teve início no continente europeu. Sofreu com os grandes avanços técnicos com a Guerra Fria, integrou, é um fenômeno que integra os vários elementos que compõem a sociedade, né, como os elementos culturais, filosóficos, a questão do comércio, as políticas, as diversas religiões que nós temos no espaço mundial e principalmente as informações, tá? E esses itens aí todos estão relacionados aos elementos que fazem parte desse processo de uma determinada sociedade que se integra ao espaço mundial com o fenômeno da globalização. Também causou crises e desemprego no espaço mundial e promoveu o avanço das multinacionais com suas respectivas privatizações. Então, aí só para a gente lembrar um pouquinho sobre o processo de globalização, que vocês já estudaram, né? Só para lembrar um pouquinho sobre isso, tá? Então, o que esse item tem a ver com a questão da Amazônia? É isso que a gente vai começar a estudar a partir de hoje. Então, a globalização, por seu entendimento, tem sido agressiva e voraz na Amazônia, o que significa que é necessário se repensar estratégias de produção e comercialização de produtos por meio de agricultura familiar, do comércio solidário e da economia justa, enfatizando o bem viver em detrimento ao modelo de consumo. Então isso quer dizer o quê? Que o processo de globalização ele trouxe para a região amazônica grandes consequências no que diz respeito à exploração dos recursos naturais para atender justamente esse processo industrial, tecnológico e científico, que são os meios mais eficazes do processo de globalização. E a Amazônia, como é uma região muito rica nesses recursos, é um dos espaços que mais sofre com a exploração, né, desses recursos naturais, tá? Para atender tanto o mercado nacional como o mercado internacional. Logo depois vocês têm alguns sítios que falam sobre a Amazônia e a globalização. O processo de globalização na Amazônia, na verdade, ele teve início desde o início do processo de ocupação pelos portugueses. Quando os portugueses vinham aqui extrair os recursos naturais, levavam para Portugal, no início, as drogas do sertão, transformavam esses recursos em matéria-prima e voltavam para vender nas colônias. Então aí nós já começamos a ter um processo de globalização. Depois veio o ciclo da borracha, depois veio o processo industrial, que começou a ser implantado na região. Com o meio técnico científico, isso se garantiu e se reafirmou cada vez mais, né, trazendo para a Amazônia um papel de região de fornecedora de matéria-prima e de consumidora de produtos industrializados. Então, hoje a Amazônia ela passa por esse processo nesse âmbito do que nós falamos que é a globalização. Logo depois a gente vai ver algumas das principais características, né, do processo de globalização para a região amazônica. A globalização ela inseriu a Amazônia no processo de industrialização. Quando iniciou o processo, quando a Amazônia começou a ser um espaço que abriu um leque para que as indústrias fossem implantadas na região e tudo que era produzido dentro do espaço amazônico era vendido para as outras regiões dos países e até para outros países. Então isso fez com que a Amazônia começasse a ser inserida nesse processo de globalização. O meio técnico, científico e informacional ele possibilitou o surgimento de novos processos de exploração na Amazônia. Então, a Amazônia ela começou a ter
ser investido nesse meio técnico, nesse científico e nesse informacional. Isso fez com que a Amazônia se tornasse um grande palco, né, um grande centro de pesquisas, de estudos, de análise, para que tudo que era extraído e produzido aqui na Amazônia pudesse sair daqui para outras regiões do Brasil e para outros países. A Amazônia ela assumiu, como eu já falei lá em cima, a função de periferia, né? Porque a Amazônia ela sempre foi vista, tanto na divisão internacional do trabalho como na divisão territorial do trabalho, uma região onde tem função de fornecer matéria-prima, tem função de fornecer, de receber produtos industrializados, de receber grande quantidade de imigrantes e também de receber pessoas que compram dentro da região amazônica grandes extensões de terra e desenvolver grandes projetos, grandes atividades da agropecuária e da agricultura. Então aí são as principais características que nós temos da região amazônica, levando em consideração todo esse processo de globalização que nós vivemos hoje, tá? Então, hoje a gente trabalhou um pouco as principais características voltadas para a Amazônia e o processo de globalização. Vimos a Amazônia nesse contexto, né, desde o processo histórico, né, no que visa a globalização no espaço amazônico, e vimos também alguns conceitos sobre o que é a globalização. Na próxima aula a gente continua falando sobre o assunto e sobre o papel que a Amazônia tem e a importância da Amazônia nesse grande fenômeno que nós chamamos que é a globalização. Ok, crianças? Estudem o material de vocês, leiam a apostila para que vocês possam compreender cada vez mais o assunto, tá? Bons estudos, tchau, até a próxima aula.